caneta era para mim assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Tebet. Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o Wellington, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. Nesse momento, o presidente Lula, já empossado, assina justamente esse termo de posse, visto que ele já foi reconhecido pelo presidente do Congresso Nacional como presidente, o 39º presidente da República Federativa do país. Fato histórico. Agora, provavelmente, esse termo de posse vai ao vice-presidente também, o vice-presidente empossado, Geraldo Alckmin. Ele está ladeado aí pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente Arthur Lira, que acompanha ali ao seu lado esse momento da assinatura. O presidente Lula contou que essa é a caneta que ele recebeu de um apoiador no Piauí em 1989, depois de um comício em que ele disse é para o senhor assinar quando o senhor vencer. Naquela eleição perdeu para Fernando Collor, depois perdeu outras 2 eleições, em primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso, se elegeu, depois em 2003, também em 2006, em 2005, 2006 começou o seu novo mandato, enfim, se elegeu novamente, ou seja, foi reeleito, e ele disse que nunca pôde usar essa caneta porque uma vez esqueceu, a outra não tinha encontrado, finalmente ele encontrou e está usando essa caneta agora, né? Isso vai ser agora, vai ser dirigido agora esse termo todo ao vice-presidente também, né? Ou tudo indica segundo o cerimonial previsto, né? Mais ao lado ali, inclusive, está a presidente do Supremo Tribunal Federal, o outro poder da República, a ministra Rosa Weber. A gente viu também a leitura do termo de posse, foi pelo secretário-geral do Congresso Nacional, o deputado Luciano Bivar. Nesse momento, o termo de posse está sendo assinado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, né? É todo um cerimonial que, obviamente, está sempre previsto, né? Interessante a citação da caneta, porque há 4 anos atrás, o presidente Jair Bolsonaro assinou com uma BIC, num sinal de simplicidade. Agora sim, está sendo assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, esse termo de posse. Ele que está bem ao lado ali, você vê à direita a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que a ela também é entregue, dentro da lógica dos 3 poderes da República, o reconhecimento deste ato pelo Congresso Nacional, como prevê a Constituição do país. A Constituição de 1988, então, Augusto Aras também ao lado de Rosa Weber, que é o Procurador-Geral da República, né? Ou seja, há todo esse cerimonial previsto, tal como a Constituição, ele também vai assinar. O Ministério Público é, pela Constituição de 88, um poder independente, ele não faz parte dos 3 poderes, ele é um órgão independente justamente porque é o órgão acusador. E é justamente desse órgão que se exige a cobrança do cumprimento das leis e de quem se espera justamente independência, coisa que foi também muito questionada nesses últimos tempos, em que ministros do Supremo desconsideravam textualmente decisões vindas do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, o que obviamente afronta completamente todo o processo determinado pela Constituição do país, que é chamada de Carta Magna justamente porque é a carta que rege todo o ordenamento jurídico do país. Nada pode estar acima, nenhuma decisão, nenhuma lei pode estar acima do que está escrito na Constituição Federal. Agora, o secretário-geral do Congresso, o primeiro secretário, Luciano Bivar, é quem assina. Um ex-aliado, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, lá de 4 anos atrás, com quem ele rompeu, ele que é do PSL, o partido, então, naquele momento, com quem se elegeu o presidente Jair Bolsonaro, hoje ex-presidente da República. Lula da Silva. Rodrigo Pacheco. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira,
Excelentíssima senhora presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, meu querido companheiro vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, senhoras e senhores chefes de estados e de governo que nos prestigiam, senhor primeiro secretário da mesa da Câmara dos Deputados, deputado Luciano Bivar, senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, minha querida companheira e esposa Janja, nossa querida companheira e esposa do Alckmin, Lu Alckmin, meu querido companheiro José Sarney, presidente da República, minha querida companheira Dilma Rousseff, presidente da República, senhores parlamentares, senhoras e senhores chefes de delegação estrangeira, meus amigos e minhas amigas. Pela terceira vez, compareço a este Congresso Nacional para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos. Renovo o juramento de fidelidade à Constituição da República, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros que conosco vão trabalhar. Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores. Senhoras e senhores, ao retornar a este plenário da Câmara dos Deputados, onde participei da Assembleia Constituinte de 1988, recordo com emoção os embates que travamos aqui democraticamente para inscrever na Constituição o mais amplo conjunto de direitos sociais, individuais e coletivos em benefício da população e da soberania nacional. 20 anos atrás, quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Alencar, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente concretizar os preceitos constitucionais, a começar pelo direito à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, à saúde e à educação. Disse naquela ocasião que a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer 3 refeições por dia. Ter de repetir este compromisso no dia de hoje, diante do avanço da miséria e do regresso da fome que havíamos superado, é o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes. Hoje nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988 vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para reerguer
este edifício de direitos e valores nacionais que vão dirigir todos os nossos esforços. Queridos amigos e amigas, em 2002, dizíamos que a esperança tinha vencido o medo, no sentido de superar os temores diante da inédita eleição de um representante da classe trabalhadora para presidir os destinos do país. Em 8 anos de governo, deixamos claro que os temores eram infundados. Do contrário, não estaríamos aqui novamente. Ficou demonstrado que um representante da classe trabalhadora podia, sim, dialogar com a sociedade para promover o crescimento econômico de forma sustentável em benefício de todos, especialmente dos mais necessitados. Ficou demonstrado que era possível, sim, governar este país com a mais ampla participação social, incluindo os trabalhadores e os mais pobres no orçamento e nas decisões do governo. Ao longo desta campanha eleitoral, vi a esperança brilhar nos olhos de um povo sofrido, em decorrência da destruição de políticas públicas que promoviam a cidadania, os direitos essenciais, a saúde e a educação. Vi o sonho de uma pátria generosa, que ofereça oportunidade a seus filhos e filhas em que a solidariedade ativa seja mais forte que o individualismo cego. O diagnóstico que recebemos do governo de transição, de governo, é estarrecedor. Esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar os recursos para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social. Desorganizar a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, aos empreendedores e ao comércio externo. Dilapidar as estatais e os bancos públicos, entregar o patrimônio nacional. Os recursos do país foram rapinados para saciar a estupidez dos rentistas de acionistas privados nas empresas públicas. É sobre estas terríveis ruínas que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos. Eu queria dizer aos deputados e senadores que o resultado da nossa transição, que foi coordenada pelo companheiro Alckmin, será enviada a cada deputado, a cada senador, a cada ministro da Suprema Corte, a cada ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a cada ministro do Poder Judiciário, a cada universidade, a cada central sindical, para que as pessoas saibam como é que nós encontramos esse país e cada um faça a sua avaliação. Senhoras e senhores, diante do desastre orçamentário que recebemos, apresentamos ao Congresso Nacional proposta que nos permitiu apoiar a imensa camada da população que necessita do Estado para simplesmente sobreviver. Quero agradecer à Câmara e ao Senado pela sensibilidade frente às urgências do povo brasileiro. Registro a atitude extremamente responsável do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União